Bom, obviamente todo mundo tem, né? É um assunto muito corintiano. Eu vejo que aqui eu fiquei incomodado que o programa começa pelo Corinthians. A notícia se impõe, e para a gente poder mudar de assunto, eu vou trazer aqui uma notícia exclusiva sobre o caso de polícia Vai de Bet Corinthians. Ontem eu disse aqui, né, já tinha antecipado, que hoje daria depoimento ao delegado Tiago Correia, o dono da empresa Vênus de investigação particular, contratado por uma pessoa para ir até a casa da senhora Edna Oliveira, saber por que é que ela era dona de uma empresa que havia recebido 1.400.000 da intermediação do contrato Corinthians e Vai de Bet. Esse senhor, Felipe Lacerda, poderia, do ponto de vista legal, usar o subterfúgio de esconder o contratante, né? A lei dá esse direito a ele, esse é o senhor Felipe Lacerda. Ele foi hoje, a gente já tinha contado aqui no UOL, né, ontem eu falei aqui também, falei nas minhas redes sociais, que ele iria, apesar disso, ele iria munido de uma declaração de quem o contratou e pagou na pessoa física pelo serviço de ir lá saber por quê, quem era quem deixava de ser a dona dessa empresa. Ele confirmou ao delegado que essa pessoa foi o vice-presidente do Corinthians, Armando Mendonça. Essa contratação teria sido feita para o Corinthians numa investigação interna. Este é o Armando Mendonça, segundo vice-presidente do Corinthians. Então, o Felipe Lacerda confirmou hoje que prestou o serviço e que ele tinha sido contratado pelo senhor Armando Mendonça. O senhor Armando Mendonça será ouvido amanhã, foi intimado e será ouvido amanhã sobre por que, como e quando ele resolveu, então, contratar uma empresa para ir atrás da senhora Edna Oliveira, até então uma desconhecida na negociação Corinthians Vai de Bet. Relembrando, o Corinthians assina com a Vai de Bet, a Mídia 7, a mídia social, recebe pela intermediação desse contrato. A Mídia 7 é uma empresa do senhor Alex Cassundé, que já em depoimento disse que não intermediou nada, mas que depois foi chamado para receber 7%. Só recebeu uma das parcelas. No total, ele receberia 25 milhões. Internamente, não sei se amanhã será mantido na polícia, mas imagino que sim, o Armando Mendonça já falou para o presidente do Corinthians e para outras pessoas da diretoria que ele contratou sim essa pessoa para ir atrás da Edna, para saber por que uma empresa indicada pelo Cassundé, amigo do Sérgio Moura, tinha recebido. Segundo o Armando Mendonça disse aos seus pares, havia essa dúvida da idoneidade dessas pessoas no negócio. À época, ele ouviu como resposta que nada disso, que o Corinthians não tinha nada a ver com isso, que o Corinthians pagou a intermediação para a pessoa indicada e que depois o dinheiro não é um problema do Corinthians. Na época, a própria Vai de Bet emitiu uma nota dizendo que era verdade, que o contrato tinha sido feito via intermediador. O problema é que esse intermediador, Alex Cassundé, há uma semana, disse à polícia que não intermediou nada. Então, junto com o GAECO, que é o grupo da polícia que investiga crime organizado, além da delegacia de polícia que investiga crimes financeiros, amanhã será ouvido o senhor Armando Mendonça, um dos vices, líderes de uma das chapas que apoia ainda o Augusto Melo, a chapa 82, e que tem 25 votos no Conselho do Corinthians. Qual que é a questão? O Armando Mendonça é uma pessoa que já está à parte da direção do Corinthians, porque entrou em rota de colisão. É do grupo do Armando Mendonça, por exemplo, o Rosalá Santoro, que saiu da direção de financeira do Corinthians, hoje foi substituído, enfim, depois de mais de um mês, justamente por essa questão do contrato da Vai de Bet. Também é do grupo o ex-diretor jurídico, que também não teve acesso ao contrato, que também saiu por não ser ouvido pelo presidente. Essa movimentação dessa chapa é um problema ou uma preocupação da atual diretoria, porque garante a eles, nesse momento, pelo menos empate no Conselho do Corinthians. São 4 chapas de situação e 4 chapas de oposição. O inquérito policial, como todos os inquéritos policiais, essa é uma outra notícia exclusiva que a gente traz aqui, será prorrogado. Todo inquérito policial, a princípio, tem 30 dias por lei para ser concluído e encaminhado ao Ministério Público. O delegado Tiago Correia vai pedir o adiamento deste inquérito para ouvir. Agora, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, será intimado, essa é uma notícia em primeira mão. Os próximos 2 intimados serão Sérgio Moura, ex-diretor de marketing do Corinthians, e Augusto Melo, atual presidente do Corinthians. Ufa! Vamos de seleção brasileira. Não vou colocar em debate isso, porque eu acho que isso é uma coisa só informativa que
A não ser que alguém queira falar alguma coisa a respeito. Não, só dá Eu torço pelo bom trabalho da... Torcemos pela polícia agora. Isso. Que faça um bom trabalho. Talvez o Augusto Melo Talvez o Augusto Melo está nessa situação agora. Torce para a polícia trabalhar bem. Muito bem. A gente vai mudar de assunto, porque depois de meu Deus, meu Deus, meu Deus, agora nós vamos de My God. Ontem, a seleção brasileira empatou com a Colômbia por 1-1 e ficou baratíssimo para a seleção brasileira, apesar do chororô todo, mas a Colômbia foi melhor. E esse empate deu ao Brasil a segunda colocação do grupo D. A gente vai ouvir, Renato, agora o Éder, que está lá nos Estados Unidos. Ele achou que ele ia passar o final de semana em Phoenix, no Arizona, que o Brasil ia pegar o Panamá, tranquilinho, nananana. De volta a Las Vegas, onde no sábado vai pegar o malvadão das Américas, o Uruguai. Fala, Éder. Um minuto. Então, antes do Éder falar, Renato, por favor, suas considerações sobre o empate de ontem, o chilique generalizado, nervosismo e esse empate contra o time que agora é considerado a Colômbia das galáxias. É uma decepção a postura do Dorival para mim. A seleção não está jogando rigorosamente nada. Durante toda a Copa América, a única coisa boa que a seleção teve foi o primeiro tempo do Vinícius Júnior contra o Paraguai. É muito pouco uma seleção brasileira que, pelo menos no papel, tem alguns jogadores talentosos que podem render. Mas um dos mais talentosos, o Dorival, pura e simplesmente ignora. Gente, o Endrick, que ele diz que é preciso ter paciência, cada vez ele vai botando mais tarde nas partidas. Num jogo botou aos 26, no outro botou aos 33 e agora ontem botou aos 40. Eu só quero ver, eu estou ansioso pela entrada do Éder, para ver se ele vai me dizer qual é a seleção, quem vai jogar no lugar do Vini Júnior. É óbvio que quem tem que entrar é o Endrick. E ele aí puxa o Rafinha para a esquerda, ou o Rodrigo para a direita, faz o que ele quiser, mas tem que botar o Endrick. Mas eu garanto, se eu tiver que apostar, eu vou apostar contra o meu desejo. Ele vai botar um Martinelli na esquerda, ou Savinho de um lado, Rafinha de outro. Ele não vai botar o menino Endrick. E um técnico que tem uma joia, como o Endrick, que não é só uma promessa. O Endrick é o artilheiro do Brasil na era Dorival. Foi ele quem fez mais gols. Ele fez o gol da vitória contra a Inglaterra, ele fez um dos gols do empate 3-3 e ele fez o gol da vitória sobre o México. Pois bem, esse cara, o Dorival parece ter birra com ele. E técnico que tem birra com o craque, já dizia Armando Nogueira, Deus castiga a quem o craque fustiga. Dorival está fustigando o Endrick. Eu já estou começando a fazer um abaixo-assinado para ter Abel Ferreira na seleção. Vamos ouvir o Éder e aí eu passo a bola para o Bodão. Põe o Éder aí para mim, por favor. Oi Marília, boa noite para você, para todo mundo que acompanha o Fim de Papo. Eu ainda estou aqui em São Francisco, em frente ao Chase Center, a casa do Golden State Warriors da NBA. Ou amanhã para Las Vegas, para o calor de Las Vegas novamente. A seleção mudou de hotel, na bronca com a Conmebol, conversou, mudou o hotel, agora vai ficar um pouco mais próximo do centro ali de treinamento, do campo, onde fez as suas atividades em Las Vegas. Ao invés de gastar quase uma hora aí de deslocamento, vai gastar em torno de 20 minutos, mas ainda não está muito satisfeita não, tá? Porque o campo de treinamento lá não é dos mais legais, a seleção treina ao redor, só um alambrado, né, com aqueles tapumes que até permitem ver o treino separando da rua, então muitos torcedores vão lá, tanto para elogiar, gritar Vini Júnior melhor do mundo, quanto para cobrar e criticar a seleção brasileira também. Então vou para Las Vegas amanhã. A seleção já fez o treinamento dela no Levi's Stadium ontem, logo depois do jogo. Hoje não treina e amanhã começa essa definição para saber quem entra na vaga do Vinícius Júnior suspenso para o jogo contra o Uruguai. A possibilidade mais lógica pela convocação seria a entrada do Martinelli, que é aí o reserva imediato, um cara destro que joga do lado esquerdo. Mas não é o que deve acontecer.
pelo que a gente sente por aqui, o Martinelli não tá com muita moral com o Dorival Júnior. Ele entrou na primeira partida contra a Costa Rica só no finzinho, depois contra o Paraguai ele não entra, e ontem, precisando do resultado, ele também não entra. O Dorival prefere colocar o Rafinha na ponta esquerda, tirar da direita, colocar na esquerda e botar o Savinho lá do lado direito, e depois o Rafinha até vira um lateral esquerdo no fim do jogo. Então, a gente acredita que Martinelli não deve ser a opção. E o que sobra então? Sobra a entrada do Endrick como um cara ali de ataque e deslocando o Rodrigo para fazer esse lado esquerdo, ou você colocar o Rafinha do lado esquerdo e o Savinho do lado direito, com o Rodrigo seguindo ali como falso 9. Então são essas as opções do Dorival. A gente vai conseguir descobrir um pouco melhor de acordo com os treinos que começam amanhã lá em Las Vegas. Um abraço. Ô, Bodão, eu quero saber, ouvindo, eu não sei se eu tava chorando, aí eu choro mais um pouco, às vezes eu desligo a câmera para enxugar minhas lágrimas. Quem está deixando o seu voto aqui, o seu like, deixe o seu like, acha que o principal culpado pelo a fase PIF, esse mês difícil do Brasil lá nos Estados Unidos, 40% votaram no Dorival. E 37% votaram naquela desculpinha que o Éder citou ali. É muito calor, o estádio é muito pequeno, a vida, os céus, o azar. Como se a Argentina 100% tivesse jogado na Suíça, o Uruguai 100% tivesse disputando a Eurocopa, a Venezuela 100% tivesse disputando a Copa do Mundo, a final. As desculpas, as críticas em relação até o VAR da Conmebol são válidas, mas o futebolzinho da seleção, hein? Meu Deus. Marília, eu sou um conhecido pelos colegas, um grande torcedor da seleção brasileira. Eu fui muito torcedor da seleção. Eu fui um apaixonado pela seleção brasileira. Ela influenciou na minha vida de ser jornalista esportivo. Eu acompanhei os 5 títulos mundiais do Brasil. O primeiro aos 7 anos, escutando rádio, um serviço de alto-falante numa pracinha de Araraquara. A seleção foi um dos maiores bens culturais do futebol brasileiro. Mas a crise que nós vemos agora é uma crise que já vem de mais de 20 anos. Não é mais uma crise individual de ninguém. Nós perdemos o coletivo da seleção. Eu fiquei tão decepcionado ontem, mas tão triste, até amargurado, de ver que nós perdemos o que a seleção tinha, mesmo em fases mais recentes, que era o domínio do jogo. O Brasil perdeu completamente. O Brasil foi dominado facilmente. O Brasil ditava o ritmo dos jogos. Jogou muitas vezes com adversários mais fortes, tal, mas a seleção sempre tinha uma capacidade técnica de organização de ditar o ritmo do jogo. Nem isso nós vimos. Nem isso. Vimos um Brasil dominado por um rival sul-americano. Quer dizer, estamos de ponta cabeça com a nossa história. O time é ruim, o treinador está mal, tá tudo muito ruim. O Vini Júnior, que eu gosto tanto, pelo seu futebol, pelas suas posições, foi horroroso, irresponsável, aos 6 minutos de jogo, tomar um cartão amarelo. Pelo amor de Deus, não sei, será que é influência do Neymar? Está tudo ruim, muito ruim. É uma das piores crises técnicas do futebol brasileiro. Eu tinha esperanças de ver um pouco de futebol. Você olha, discuti ontem com um amigo famoso, locutor, tem jogadores ali, mais da metade joga nos grandes clubes do mundo, mas chega aqui, não jogam mais nada. Não jogam mais nada do que fazem lá fora. Está faltando um pouco de hombridade também dos jogadores. Senso de responsabilidade, união, coisa que a gente via e não vi mais. Parece que está todo mundo passeando. Olha, foi um futebol horroroso, decepcionante. Eu estou muito triste, acho que o Brasil vai prolongar. Lembra dos jogos com o Fernando Diniz, que o time não jogava nada? Continua a mesma coisa. Trocou o treinador, o futebolzinho, está muito pequeno. É uma das maiores crises técnicas do futebol brasileiro, da seleção brasileira. E no momento que o futebol é um grande mercado, os torcedores voltam aos estádios, você vê grandes jogos, você vê grande interesse para o futebol,
A nossa seleção está virando uma piada. Uma piada. O futebol foi de uma piada. Alguma esperança que se recupere, mas bem pequenininha. Qual que é seu voto, Bodão? Que eu não peguei, eu entendi que o global não está te ajudando. Se tiver que botar no 4, Dorival, jogadores, arbitragem, ou a desculpinha, o que foi pior? Todo mundo. Treinador mal, time mal, não consigo escolher. Foi todo mundo mal. Se é para votar, vota no Dorival, vai. Tá, falta um pouco de criatividade, de vontade. O Dorival parece igual todo mundo, mais no sempre, mesma coisa de sempre. Não dá, assim não dá. Esse programa, pauta e edição, Marília Ruiz e Renato Maurício Prado, ele se segura até o limite do limite para criticar o Vinícius Júnior, porque a gente é clubista mesmo, ele é do nosso malvadão. E a gente não colocou o nome Vinícius Júnior na nossa enquete. Mas, como o Arnaldo é polêmico e gosta de criticar o Vinícius Júnior, para você, Arnaldo, vou dar outras 2 opções, que é o Vinícius Júnior, que ontem foi um tiquinho faminha também, né? Podia dar aquela bola última pro Henry, que às vezes até podia ter saído o gol. O Vinícius Júnior é frustrante, ou tá, não decepcionante, mas se esperava mais dele na Copa América, queria que você falasse sobre isso. E também falasse sobre um pedacinho da crítica, porque os jogadores, a saída do Diniz, falaram, a gente não entendia, talvez tenha mudado drasticamente, não sei o que lá, quando era o Diniz, né, nas coletivas, até no jogo contra a Colômbia, uma entrevista dura do Marquinhos reclamando que lá tinha que jogar por uma bola, o Alisson e tal, na Colômbia fora. E ontem, para explicar que empatou com a Colômbia, melhor de todos os tempos, uma reedição de Rincon, Valderrama e Rames Rodrigues, o Rafinha falou também que a Colômbia é treinada há mais tempo pelo mesmo técnico, que eles se conhecem mais. Então você pode votar também ou no Vinícius Júnior ou na CBF. Não, eu acho que aí, juntando todos os elementos, a enquete ficaria com muita desculpa, pouca bola, né? Muita desculpa de todos os envolvidos, né? Comissão técnica, enfim, jogadores, CBF, até o Casares reclamou da arbitragem. Ele não costuma reclamar quando é presidente do São Paulo, mas como chefe da delegação, ele reclamou pra caramba da arbitragem, né? Que, aliás, reconheceu hoje, né, a Conmebol, que foi pênalti no Vinícius, né? Mas, vou contar a arbitragem à parte, eu tô com o Bodão. Poucas vezes eu vi o Brasil ser tão dominado por uma seleção sul-americana. Nem nos confrontos com a Argentina em outras situações. E foi pela segunda vez em pouco tempo, né? A Colômbia já tinha esmigalhado o Brasil nas eliminatórias em Bogotá, ainda na época do Diniz, com o Rames Rodrigues também ditando o ritmo. Eu acho que a única diferença, Bodão, na minha visão do Diniz para o Dorival até agora, é que existe na cabeça do Dorival, pelo estilo do Dorival, um mínimo pragmatismo. Então o Brasil, em vez de perder, ele empata. Se é que você entende o Brasil, que não jogava pelo empate, quem jogava era a Colômbia, passou o segundo tempo todo se defendendo e só arriscou no finalzinho, como disse o Éder aí, quando o Rafinha foi para a ala esquerda, entrou o Endrick e tentou um abafo final. A alteração do intervalo, a entrada do Andreas no lugar do Paquetá, foi muito para tentar tomar conta do setor que o Rames reinava. Foi uma substituição defensiva. E o resultado não interessava o Brasil. Quem reinava mesmo, Arnaldo? Quem reinava? Rames Rodrigues, ele mesmo. Eu chego lá. Pera. Eu tenho um presente para o Arnaldo. Não merece, não é mais meu amigo, mas eu peguei uma foto daquelas, sabe, de revista de 18 mais, só para maiores de idade. Põe para mim aí, Marinho, a foto quase pornográfica que eu pedi para separar para o Arnaldo. Põe aí. Não, põe Vamos aí. ver o presente. Olha o mapa de calor, ó. Mapa de calor de Rames Rodrigues. O homem foi pro gol ontem. Ele só não esteve na lateral direita do campo. O resto ele jogou no campo inteiro e jogou mesmo. Deu carrinho, desarmou, ditou o ritmo, botou dedo na cara, deu sem pulo, falta na trave, inversão, acabou com o jogo. E assim, é uma distinção, porque se tratava aí, acho que é o mais curioso, de um meio de campo do futebol brasileiro, né? Richard Rios, Arias, Rames, contra um meio de campo Premier League, né?
João Gomes, Bruno, Paquetá, tal. E o meio de campo, o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, engoliu o meio de campo da seleção brasileira com requintes. Eu entendo quando falo, o conjunto da Colômbia é melhor, mais de 25 partidas invictas, o mesmo técnico, o mesmo sistema há algum tempo. É verdade, mas não é só isso, né? Acho que tem mais coisa. Inclusive, concordo com vocês, atuações individuais. Eu não pego no pé do Vinícius, não, eu adoro o Vinícius, mas eu gosto do Vinícius do Real Madrid. O Vinícius, à la Neymar da seleção brasileira, para mim, não serve. O Vinícius provocou o cartão dele com aquele chilique no jogo com o Paraguai. Olha ele aí me esfregando na cara, o Rames. Então, o Vini, segunda vez que ele ganha esse troféuzinho. Segunda vez. Isso aí. É o único jogador da primeira fase que foi eleito 2 vezes o melhor jogador do seu time. Aliás, da partida. Pois é, o melhor jogador da Copa América hoje é o Rames, não é nem o Vinícius, nem o Messi. Né? O Vinícius candidato a melhor do mundo. Qual?